A paz do Senhor para todos. Eu quero estar convidando a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, certo? Eu quero estar cumprimentando a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis da igreja, sabemos disso. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra, mas com todas as dificuldades que estamos enfrentando, é motivo de nos alegrarmos. Mas como assim, pastor? A Bíblia nos revela que existe uma promessa, tá bom? Para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam na promessa do Senhor. Então eu quero estar convidando a você que está me acompanhando aí pelo YouTube para estar participando conosco, adorando a Deus nos cultos que estamos transmitindo pelo YouTube, certo? Eu quero estar convidando a você aí de Sobral, você aí das congregações aqui de Fortaleza, Violeta, Cidade dos Funcionários. Quero convidar a você aí de Forquilha, tá certo? Você aí do Torto, do Mucambo, da Ibiapina, você aí de Guaíras. Eu quero estar convidando a todos vocês a estar louvando ao Senhor os nossos cultos que está sendo transmitido pelo YouTube. Eu quero convidar a igreja a estar louvando e exaltando o nome do Senhor nesses momentos difíceis, porque as dificuldades vêm sobre nós, não é para nos fazer parar, não, ao contrário, é para nos aproximar mais do Senhor. Então quero convidar a todos vocês para estar adorando a Deus juntamente conosco nos cultos que vai ser transmitido aqui aos domingos, às sexta-feira. Então você é o meu convidado especial para estar nos acompanhando a este trabalho abençoado, onde estaremos proclamando, anunciando a palavra do Senhor, tá bom? Então fica aí este convite a todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus o abençoe. Bom, estamos vivendo um tempo difícil, mas nós sabemos no livro de Salmo 91, verso de número 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, tá bom? Nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Então, igreja, é momento de buscarmos ao Senhor, é momento de levantar a nossa cabeça a buscar a presença do Senhor. Não adianta ficarmos cabisbaixo, desesperado. Não, é momento de nos apossarmos da promessa, é momento de confiar naquilo que Deus prometeu para a sua igreja. Então, se Deus prometeu que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós não seremos atingidos, então nós temos que tomar posse da promessa a qual o Senhor prometeu para todos aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue precioso do Cordeiro. Então, convido a você a estar nos acompanhando aí no canal do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês de uma forma especial, e a paz do Senhor e um abraço para todos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero estar convidando a você nessa noite, você que está aí em sua casa, eu quero convidar a você a chamar todo mundo aí para estar adorando a Deus comigo, tá bom? Estaremos iniciando um culto em seu lar, tá certo? Eu quero estar convidando a você, seu filho, sua esposa, quero convidar toda a família para estar aí louvando a Deus juntamente comigo aí, diretamente no YouTube, tá bom? Eu quero estar convidando a você a estar participando de um culto de doutrina aí na sua casa, tá bom? Então, ajunta toda a família e vamos aprender do Senhor, tá bom? Quero convidar a você a fechar os seus olhos, feche os teus olhos, tá certo? Eu quero já cumprimentar a todos os ouvintes, a todos que estão me acompanhando aí pelo YouTube. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, tá bom? Feche os teus olhos, ore a Deus juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso glorioso Pai, Deus, nessa noite de quarta-feira, eu quero, em nome de Jesus Cristo, estar, meu Deus, apresentando este culto de doutrina em tuas mãos. Pai, eu quero humildemente pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha tocar no coração de cada pessoa que está me acompanhando, meu Deus, por cada pessoa que está tendo a oportunidade de estar ouvindo, meu Pai, esta palavra que vai ser ministrada sobre este altar. Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir a tua bênção por
todos os ouvintes que estão aí em sua casa, acompanhando, meu Deus, este culto em seu lar, este trabalho de doutrina. Deus querido e Deus amado, eu peço humildemente que o Senhor venha trabalhar no coração deste homem e desta mulher, para que a tua palavra, meu Deus, venha encontrar, meu Deus, meu Deus, brecha neste coração, meu Pai, nesta mente, para que a tua palavra venha produzir frutos para a glória do teu santo nome. Pai querido e Pai amado, se revela nessa noite por meio da tua palavra, se revela nessa noite, meu Deus, por meio do louvor que vai ser transmitido nessa noite, que vai ser apresentado diante do teu altar. Deus, eu quero em nome de Jesus Cristo pedir, meu Deus, que a tua bênção venha a alcançar todas as pessoas que estão na sua casa, todas as pessoas que estão aí nos acompanhando e que está recebendo, meu Pai, este culto em seu lar. Manifesta, meu Pai, de uma forma especial na vida de todos os ouvintes nessa noite, é o que eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero estar agora convidando a nossa diaconisa Juliana, juntamente com o grupo, para estar louvando ao Senhor. Chama a família, vamos adorar o Senhor nessa noite, aleluia, nessa noite maravilhosa que o Senhor vem nos dar, mesmo dentro de casa, mas vamos continuar adorando o Senhor no mesmo Espírito, aleluia. Eu convido a você a louvar um louvor bem conhecido que diz assim, ó: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é eterno e imortal, invisível, mas real.
Existe um louvor, aleluia, bem conhecido também, e que o Senhor fala profundamente conosco. E eu creio que o Senhor vai falar com você, onde você estiver nesse momento, que existem situações que o Senhor nos leva, né? E nós nunca imaginamos de passar. São situações assim que acontecem do nada, mas que o Senhor, Ele tem algo para nos ensinar em cima daquela situação, tá certo? Eu convido você a louvar comigo nessa noite, que diz assim, ó. Eu calei minha tristeza nos teus olhos, afoguei as minhas lágrimas no teu peito, eu coloquei os meus desejos
E eu estava lembrando desse louvor nesses dias. E eu convido você também, né, para nós estarmos encerrando esse trabalho, para você louvar juntamente conosco. Que diz assim, ó. Quando em cativeiro te levaram de Sião, seus sacerdotes prantearam de aflição, como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, pois Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama por Deus, Ele te ouvirá. Inimigo te libertará. Quero aproveitar a oportunidade e estar convidando também nessa noite o pastor Meiro para louvar o Senhor. Eu quero estar convidando a você aí na sua casa, estar adorando a Deus. Um louvor muito conhecido, o 469 da harpa. Quando angélica trombeta nesse mundo explodir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus vai cumprir. Quando Cristo meu nome proclamar, a glória a Deus.
quero estar convidando a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 40 ao 41. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirva a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. E dentro desta passagem de 2 Reis, capítulo 4, eu quero estar trazendo um tema para a nossa doutrina nessa noite: a morte na panela. Vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite, a morte na panela. Amados irmãos, nos dias do profeta Eliseu, houve uma grande fome na terra. E o povo, ele andava inquieto. As pessoas andavam desesperado, procurando pão, mas não havia pão. Na época do profeta Eliseu, as pessoas estavam desesperadas em busca de alimento para saciar a sua fome. Mas o juízo de Deus, ele castigou a terra, e a seca, a pobreza, a fome assolava o povo de Israel. Entenda, na época do profeta Eliseu, a fome passou a reinar sobre a terra, porque Deus castigou a terra por causa dos pecados da nação de Israel. Então passou a reinar sobre a terra a pobreza e a fome passou a assolar todos os moradores da terra. Uma coisa que observo aqui neste texto, nesta passagem, que a fome castiga rigorosamente milhões de pessoas em todo o mundo. Se você observar, a fome, ele tem castigado milhões de pessoas em todo o mundo. Porque a fome, ela produz dor, desespero e morte. Sem pão não há vida. Aonde falta o alimento, entra em colapso. Aonde não há o pão, aonde não há alimento, a vida entra em colapso. O pão é a primeira necessidade básica do ser humano. Jesus, ele fez menção da necessidade humana. Jesus, ele sabia que a necessidade básica do ser humano vinha por intermédio de um pão, de um alimento, que quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, quando Jesus ele passa a observar a necessidade básica do ser humano, em sua oração do Pai Nosso, ele vai estar nos ensinando, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Aí ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A primeira coisa que Jesus ele passa a nos ensinar é a pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. E na época do profeta Eliseu, os famintos estavam dispostos a comer qualquer coisa que acalmasse o estômago que estava sendo fuzilado pela fome. Naquela época, a Bíblia nos revela que chegou a vender uma cabeça de jumento
por 80 ciclos de prata. A fome era tão severa na época do profeta Eliseu, que uma cabeça de jumento passou por 80 ciclos de prata, era o valor naquela época. E foi nesse tempo de crise, foi nesse tempo de escassez, o profeta Eliseu, em meio à escassez, em meio à fome, o profeta Eliseu estava palestrando na escola de profeta, ensinando os discípulos dos profetas, embora houvesse escassez de pão, embora a terra estivesse faminta, mas havia fartura de pão do céu. E Eliseu, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, e ele estava investindo o seu tempo, ele estava investindo a sua vida em treinamento de outros discípulos, de outros obreiros que pudessem ensinar a fidelidade da palavra de Deus. Entenda, enquanto todo mundo estava sedento, estava faminto, o profeta Eliseu estava alimentando os filhos dos profetas com o pão do céu, com o alimento do céu. O profeta Eliseu, ele estava preparando obreiros, eles estavam preparando discípulos para estar ensinando com fidelidade a palavra de Deus. E uma coisa que eu observo, irmão, e por causa desta fome que castigavam a todos, se você observar bem, que até os filhos dos profetas que participavam das escolas de profeta estavam nesse período de fome. Até os servos de Deus estavam passando por tempos difíceis. O que é que eu quero estar trazendo para você, meu amado? Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, que quando vem sobre a terra coisas ruins, vai prejudicar tanto o ímpio como aqueles que servem a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia nos revela que na época de fome, que na época de escassez, os profetas, o profeta Eliseu, juntamente com os filhos dos profetas que participavam das escolas de profeta, estavam dentro dessa escassez. E por causa da fome que castigavam a todos, Eliseu mandou chamar um dos seus discípulos, dizendo: olha, faz-nos um cozido. O profeta Eliseu, vendo a necessidade, vendo a fome sobre a terra, ele chama um dos seus discípulos e diz: vamos fazer um cozinhado. E um dos discípulos saiu ao campo à procura de erva, à procura de alimento. E esse profeta, esse discípulo, sem conhecer, ele, em vez de trazer alimento, ele trouxe veneno. Em vez de aquele discípulo trazer alimento para matar a fome dos discípulos que estavam ali ansiosos para provar do cozido, aquele homem inocentemente, ele trouxe veneno em vez de alimento. Enquanto todos estavam ali se preparando para participar, para desfrutar ali de um grande alimento que estava sendo preparado, ouve-se um grito dizendo: a morte na panela, ó homem de Deus. E quando houve esse grito, a morte na panela, eles não puderam mais comer. Por que eles não puderam mais comer? Porque o veneno, ele mata mais do que a fome. Eles não puderam comer, porque tinha morte na panela, porque tinha veneno ali na panela. E o veneno, ele mata mais do que a morte. E o que eu quero estar trazendo para nosso aprendizado nessa noite, de forma semelhante,
A morte espiritual principia no meio do cardápio espiritual. Muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja porque estão ingerindo veneno em vez de uma saudável refeição. Entenda, muitos cristãos estão morrendo espiritualmente porque estão se alimentando de veneno em vez de uma saudável refeição. E quando há-se morte espiritual dentro da igreja, fala-se de morte na panela. O que é que eu quero estar trazendo para você? Há um panteão de novas crenças, em que cada um pode abraçar a fé de acordo com a sua conveniência. As igrejas estão se transformando em um supermercado espiritual, onde os clientes é que determinam o produto que querem consumir. O mercadismo religioso presente hoje em muitas igrejas chamadas cristãs. O mercadejamento da palavra de Deus é vergonhoso em nossos dias. Líderes religiosos sem nenhum tipo de temor a Deus estão transformando as igrejas em uma empresa familiar. Muitos líderes religiosos sem nenhum tipo de temor a Deus, estão transformando as igrejas em uma empresa familiar. Os escândalos têm se multiplicado em nosso país e ao redor do mundo. Na verdade, há muitos que estão se alimentando de veneno e não de pão. Pessoas correndo atrás de ilusão e não da verdade. Pessoas buscando respostas para o seu drama. E uma coisa que eu tenho observado, igreja, é que a igreja hoje cresce em números, mas descresce em credibilidade. As pessoas entram pelas portas da igreja, mas não são transformados. Elas se tornam evangélicos, mas não nascem de novo. O caráter não transforma. Eles não se tornam novas criaturas. A vida não muda, a família não muda, a conduta não muda. Então, os números de cristãos estão crescendo dentro das igrejas, mas pessoas sem nenhum tipo de mudança, pessoas que não querem renunciar ao pecado, pessoas que não querem renunciar às suas vontades para servir a Deus. Resumindo, as pessoas estão se tornando-se evangélicos, mas não estão nascendo de novo, porque a Bíblia nos revela que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas não passam. E a igreja tem crescido de uma forma assustadora, mas as pessoas não têm transformado a sua vida. As pessoas não têm tido um caráter transformado. As pessoas não têm procurado se esforçar a nascer de novo. Os pregadores estão falando mais em autoajuda do que pedindo ajuda do alto. Na verdade, amados ouvintes, os pregadores estão atrás de aplausos e riqueza, em vez de buscar a glória de Deus e as almas dos perdidos. Muitos pregadores estão atrás de aplausos, riqueza, prosperidade, e em vez de buscar o mais importante, que é a glória de Deus. Mateus está nos revelando lá no capítulo 6, buscai ao Senhor enquanto buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei, diz o Senhor. Em vez de as pessoas buscarem a glória de Deus, estão buscando riqueza, estão em busca de aplauso.
Em vez dos pregadores hoje estar pregando a salvação dos perdidos, eles têm ido em busca de outras coisas que não é as coisas que Deus quer que nós buscamos. O que é que eu quero estar trazendo para você, meu filho? A igreja, ela perdeu a capacidade de influenciar. É triste estar falando isso, mas uma coisa eu quero estar falando: a igreja, ela perdeu a capacidade de influenciar, pois está como um sal sem sabor, que provoca náusea em vez de apetite. A Bíblia nos revela que nós somos o sal da terra, mas triste e lamentável estar falando desta forma. A igreja perdeu a capacidade de influenciar, pois está como um sal sem sabor, está provocando náusea em vez de apetite. E a igreja, amados ouvintes, a igreja está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos, em vez da sua piedade. Em recente pesquisa, em nosso país foi constatado recentemente, há 3 classes mais desacreditadas na nação. Quais são elas, pastor? Os políticos. Segundo, os policiais. E os terceiro, os pastores. Aqueles que deveriam ser a maior referência de caráter na nação, estão se tornando pedra de tropeço, cometendo escândalo dos mais vergonhosos. Fizeram uma pesquisa, como eu falei, das 3 classes mais desclassificadas do mundo, e entre essas 3 está a igreja, está os pastores, aqueles que deveriam ser a maior referência de caráter, está se tornando pedra de tropeço, cometendo escândalo dos mais vergonhosos. O que é que eu quero estar trazendo para você nessa noite? A igreja contemporânea está sentindo dores de parto para dar à luz. E cabode, a glória de Deus está ausente da igreja, trocando a sua bendita palavra por outro evangélico, trocando a glória de Deus por outra coisa no lugar de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele vai estar revelando à sua igreja, dizendo: olha, aquele que vier diante de vós, pregando outro evangelho, além daqueles que eu vos prego, seja anátema, diz o apóstolo Paulo. As pessoas estão pregando outro evangelho, a não ser o evangelho verdadeiro. Mas Paulo, ele já vem advertindo a igreja, falando a respeito desses falsos profetas, que vem transformando a palavra de Deus em heresia. Então a igreja contemporânea está sentindo dores de parto para dar à luz a Ecabode, que quer dizer a glória de Deus ausentou-se da igreja. Estão trocando a bendita palavra de Deus por outro evangelho no lugar da glória de Deus. A Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática em muitas igrejas. Precisamos, amados ouvintes, de uma reforma na igreja. A igreja precisa voltar-se para a palavra de Deus. O juízo de Deus, ele deve começar pela casa de Deus. É tempo da igreja chorar. É tempo de a igreja chorar pelos seus próprios pecados. O que é que eu quero estar trazendo para você nessa noite? Você que está me ouvindo, a única maneira de tirar a morte na panela é colocar nela
o trigo da verdade. A única maneira de tirarmos a morte da panela é colocarmos nela o trigo da verdade, pregando Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A única forma de tirarmos a morte espiritual de dentro das igrejas é pregar Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu para alimentar as vidas. A única forma de tirar a morte da panela é colocarmos o trigo, é colocarmos o pão verdadeiro, é pregar Jesus a salvação, é pregar Jesus a libertação, é pregar Jesus a salvação. Você que está me acompanhando nessa noite, você que está ouvindo esta mensagem, ei filho, não é tempo de pregarmos outro evangelho, não é tempo de pregarmos heresia, não é tempo de falarmos de nós mesmos, é tempo de pregar a verdade. Você pastor, você pregador, você missionário, é tempo de tirar a morte da panela como pastor, colocando o trigo da verdade, colocando Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. A Bíblia vai estar nos revelando que o profeta Eliseu, depois que ele ouve o grito dizendo: homem de Deus, a morte na panela, imediatamente ele pega a farinha, coloca na panela. Ele coloca a farinha, coloca na panela, mexe e diz: agora já não há mais morte na panela. Sabe por quê? Porque o homem de Deus foi lá e repreendeu o espírito da morte. O que é que eu quero estar trazendo para você nessa noite, amado ouvinte? Você que está me ouvindo aí da sua casa, você que está me acompanhando pelo YouTube, o que é que eu quero estar trazendo para você? Ei filho, é tempo de voltarmos à origem da igreja. É tempo de deixar de lado as vaidades. É tempo de deixar, é tempo de lançar fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está vindo sobre a terra. Então, meu filho, é tempo de nós pregarmos a verdade. É tempo de voltar-se para a verdade. É tempo de voltar-se para a palavra de Deus. Porque a Bíblia já está nos revelando que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então eu quero convidar a você a colocar em ordem a sua vida espiritual. Eu quero convidar a você, pastor, você missionário, você pregador, você que está ministrando a palavra de Deus do seu ponto de vista, pregando a sua palavra da forma que ei meu filho, é tempo de se voltar-se à verdade. A verdade tem que estar sendo pregado dentro das igrejas, enquanto as pessoas, em vez de estar pregando a verdade, está doutrinando a verdade, muitos estão negociando a palavra de Deus. Ei meu filho, é tempo de se voltar-se para a verdade, é tempo de se arrepender, é tempo de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? É colocar o trigo, é colocar a farinha na panela, é procurar falar a verdade, é procurar falar aquilo que Deus quer que você fale. Não está mais em tempo de falarmos para agradar a ego de alguém, é tempo de falar a verdade para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo em um cristianismo onde as pessoas não querem mais ouvir a palavra, não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que eles precisam, que eles querem ouvir. E não está mais em tempo, meu filho, de pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. É tempo de nós pregarmos o verdadeiro pão que desceu do céu, o Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu para nos dar vida. É tempo de colocarmos o verdadeiro trigo dentro da panela. É tempo de colocar o trigo, voltar
mandar para dentro das igrejas a verdadeira palavra, aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que prepara o homem para ir para o céu. Então eu quero convidar a você que está me ouvindo a voltar-se para a verdade. Eu quero convidar a você a não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a convidar a você a pregar aquilo que Deus quer que você pregue. Sabe por quê, filho? Porque estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos. Então não é tempo de levantar ego de ninguém, é tempo de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós pregamos a verdade. A vontade de Deus é que nós pregamos a um povo que tenha sede de morar no céu. Então, filho, eu convido a você a tirar a morte da panela como o profeta fez. Como pastor? Colocando o trigo. Como pastor? Pregando a verdade. Como pastor? Falando sobre Jesus. Falando do pão vivo que desceu do céu e alimentou a multidão. Este é o pão verdadeiro que precisa ser ministrado dentro das igrejas. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Aquele que se alimentar deste pão jamais terá fome. Ele ainda revela: eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água jamais terá sede. E ele vai estar nos revelando que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Então eu convido a você, meu filho, a ficar com esta palavra. Eu convido a você a se voltar para a palavra. Eu convido a você a estar na palavra. Eu convido a você a permanecer na palavra. Eu convido a você a se afirmar na palavra, porque através desta palavra Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer salvação, Deus vai fazer grandes coisas acontecer no teu ministério, na tua igreja, na tua casa. Quando a igreja aprender a se voltar para a palavra, nós iremos ver grandes coisas acontecer. Gritou a morte na panela, o homem de Deus se levantou com autoridade, estendeu farinha lá sobre o caldo e balançou a panela, e a morte sumiu. E todos passaram a se alimentar daquele cozido. Sabe por quê? Porque existia um homem de Deus chamado Eliseu. Existia um homem chamado Eliseu que estava ali não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente aprende a fazer a vontade de Deus, meu filho, a morte pode estar na panela, fora da panela, pode a morte aonde estiver, o Espírito do Senhor que vai estar sendo um canal, a sua vida vai ser um canal para estar repreendendo o espírito da morte aonde ela estiver. Assim como Eliseu repreendeu o espírito da morte colocando a farinha, Deus vai estar te usando aonde você estiver, pregando a palavra, orando por alguém. Deus vai te usar como um canal de bênção para estar repreendendo todo o espírito do mal que tentar se levantar contra o seu ministério, que tentar se levantar contra a sua vida, que tentar se levantar contra a sua casa. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher de Deus. Então aprenda a se alimentar da palavra de Deus. Fica com esta palavra e Deus te abençoe. Eu quero estar convidando nessa noite a nossa diaconisa Juliana também para estar adorando ao Senhor. Glória a Deus, vamos estar nessa noite adorando o Senhor com um louvor bem alegre, né? Se alegra no Senhor, igreja, onde você estiver, a alegria do Senhor na sua força. Eu sei que você deve estar preocupado, eu sei que nesse momento muitas coisas têm passado pela sua cabeça, como é que vai ser, né, o nosso futuro, mas nosso futuro pertence ao Senhor. É Ele quem tem cuidado de nós até aqui. Não é aqui que Ele vai nos abandonar. Ele vai continuar cuidando de mim, de você, da sua família. Aleluia.
está bem guardada debaixo das asas do Senhor. Você está bem guardado, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aí você da sua casa a fechar os seus olhos, certo? Fecha os teus olhos, eu quero estar fazendo aqui uma oração, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, neste momento de oração eu quero estar orando por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta criança, Senhor, que está me acompanhando. Deus, eu quero em nome de Jesus estar pedindo, ó Deus, a tua misericórdia, o teu amor sobre toda a congregação. Deus, sobre todo aquele que chama pelo teu nome. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, por todos os teus filhos, meu Pai, que não puderam estar aqui cultuando ao Senhor dentro deste templo, mas aí mesmo da sua casa, meu Deus, recebeu, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, mesmo aí em sua casa, meu Deus, essa pessoa louvou o teu santo nome na beleza de tua santidade. Deus, eu quero nessa noite estar abençoando todos os ouvintes de uma forma especial. Eu quero estar orando por esta pessoa, meu Pai, que está aflita, esta pessoa, meu Deus, que está desesperada, essa pessoa, meu Deus, que está sem saber o que fazer com tanta mal notícia, com tanta morte. Deus, mas em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir, Senhor, vá de encontro ao coração desta mulher, deste homem, e traz, meu Deus, a paz, traz, meu Deus, a tranquilidade. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha entrar em cada lar nessa noite de uma forma especial, acalmando os corações aflitos e trazendo providência em situações difíceis que os teus filhos estão enfrentando nesta noite. Pai amado e Pai querido, eu quero estar abençoando todos os ouvintes de uma forma especial. Deus, que o Senhor venha colocar cada um debaixo das tuas mãos abençoadora, que o Senhor venha estar protegendo todo o teu povo, toda a nação que está, meu Deus, passando por situações difíceis. Deus, estende as tuas mãos sobre este país, estende as tuas mãos sobre o teu povo e dá vitória pelo poder do nome de Jesus. Eu oro desta forma e por fé te agradeço no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos que crê, digam amém. Olá a você que acabou de ouvir esta mensagem, este culto abençoado pelo YouTube, tá bom? Eu quero estar desde já comunicando a todos os ouvintes que nós vamos estar transmitindo, certo? Todos os trabalhos da nossa congregação, a quarta, a sexta e o domingo, certo? Provavelmente na próxima quarta estaremos dando continuidade à escola de profeta, certo? Com as nossas duas aulas que ficaram pendentes. Na sexta-feira agora também estaremos transmitindo o nosso culto do clamor. Vai estar aqui ministrando o nosso obreiro Melk, certo? Nós vamos estar aqui também fazendo um clamor por toda a nação. Nós vamos estar aqui fazendo um clamor por toda a congregação, tá certo? Domingo, também às 18 horas, nós vamos estar aqui transmitindo o culto abençoado de louvor e adoração. Vai estar aqui também a nossa diaconisa trazendo uma palavra, a nossa diaconisa Juliana trazendo uma palavra do céu para as nossas vidas. Então, não deixe de nos acompanhar, tá certo? Não deixe de participar desse trabalho pelo YouTube, tá certo? Você que ainda não é inscrito, você que é da promessa e ainda não se inscreveu, tá certo? Se inscreva lá no canal Pastor Miro Medeiro, não deixe de nos acompanhar, tá certo? Deixa o seu like é muito importante para a divulgação dos vídeos, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e divulgue esse trabalho, compartilhe com seus amigos, tá certo? Para que este vídeo venha ser divulgado aí por mais pessoas, tá bom? Então, não deixe de compartilhar todos os vídeos, tá certo? A igreja no momento está passando uma situação difícil, aonde estamos transmitindo este culto pelo YouTube, mas eu creio que Deus ele vai estar nos dando vitória
em meio a esta situação. Mas enquanto isso, nós vamos tentar estar transmitindo os cultos pelo YouTube, tá bom? Então você que é membro da igreja, você da Promessa da Vila, Violeta, aqui da sede, não deixe de nos acompanhar quarta, sexta e domingo, tá bom? Então fica aí com essa palavra, com esse aviso aí para todos, e ficam todos na paz do Senhor. Amém? Deus o abençoe.